Alô, pessoal, juntos aqui no nosso pós-jogo especial aqui do Conversas de Torcedor, da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí as vitórias de Fluminense e Vasco nesta rodada. Bem, falando aqui do empate do Botafogo contra o Santos, a derrota do Flamengo fora de casa contra o Fortaleza. Enfim, que nós vamos estar falando de tudo isso que aconteceu nessa rodada número 30 do Campeonato Brasileiro, falando aí dos clubes cariocas nesta rodada número 30. Falando nisso, gente amiga, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube, vale a pena conferir, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site, radioNSC.com, pela Rádio Net, pela 98.7 FM e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com informação, com opinião, futebol e esporte para você conferir com todos os detalhes para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia de sempre e pelo seu carinho. Vamos falar aqui primeiramente dos jogos que aconteceram no sábado. Tivemos aí o jogo que aconteceu entre Fluminense e Internacional, que tivemos aí o Fluminense que encosta na zona de classificação para a Copa Libertadores. E a equipe tricolor controlou o jogo e venceu com o gol do Samuel Xavier, conseguindo o resultado. E o Inter se mantém perto do Z4. Então, a equipe do Internacional teve algumas mudanças. O Fluminense também nessa partida. E a equipe tricolor comandou, né? Teve um controle de jogo aí durante os 90 minutos e viu o Ivan do Internacional ser o melhor jogador da equipe do Inter, né? E o gol foi marcado pelo Samuel Xavier no segundo tempo, e o resultado positivo da equipe do Fluminense fez a equipe encostar na zona de classificação para a Copa Libertadores, e, e a equipe do Internacional se mantém perto da zona de rebaixamento que temos aí nesse sentido. Então, meus amigos, o jogo que aconteceu aí, que o time do Fluminense pressionou o Internacional desde os primeiros minutos, e também criando ótimas oportunidades, fazendo que o Ivan fazesse aí, fazendo aí 5 defesas, né? Principalmente 5 defesas, né? Sendo melhor em campo na primeira etapa. Por exemplo, teve 5 defesas, 4 difíceis. John Kennedy, Serna e Acosta tiveram a oportunidade de abrir a contagem. E o time tricolor ainda acertou 2 bolas na trave, inclusive. E o Inter, por sua vez, o técnico Ramon Dias, ficou pouco com a bola, esperando aí o erro do Fluminense. É praxe, né? Das situações aí das estratégias, né? De jogo, né? Dos treinadores. Então, tendo aí o Ramon Dias, é, a equipe do Internacional ficando pouco com a bola e esperando o erro do Fluminense, né? E partir para o contra-ataque, né? E partir para os contra-ataques. Em um desses momentos que aconteceu, e teve um contra-ataque com Alan Patrick, e quase marcou com o Vitinho, que ficou fraco, né? À esquerda do goleiro Fábio, e que só torceu, né? Para a bola sair. A pressão do tricolor carioca foi tão grande que o primeiro tempo terminou com 15 finalizações pelo lado do Fluminense e 2 pelo Internacional. E no segundo tempo, o Inter voltou, né, com 3 mudanças para tentar conter o ímpeto do Fluminense e melhorar sua situação no campo ofensivo, na presença do campo ofensivo, inclusive. Não surtiu efeito e o Fluminense continua em cima e quase abriu a contagem com o Hércules. E a pressão deu certo aos 15 minutos, com o Samuel Xavier acertando o chute colocado de perna esquerda, no cantinho direito do Ivan, abrindo o marcador. E a melhor oportunidade do Internacional foi no chute do Borré, na pequena área, com o Ignacio desviando para escanteio. E no final do jogo, o Fluminense ainda tentou aí criar boas oportunidades com o Serna e com o Lima, e a vitória tranquila na equipe do Fluminense, que o Samuel Xavier, que chegou ao 7º gol na temporada, acertou um bonito chute de esquerda para vencer o goleiro Ivan.
e que vinha sendo o destaque do jogo e comemorou muito o gol, inclusive de um resultado importantíssimo. E falando aqui da 31ª rodada, né, jogos que vão acontecer nesse final de semana, temos aí o Inter e Atlético Mineiro às 18h30 no domingo, no estádio da Arena MRV, e também o Fluminense, que teve aí o jogo da 12ª rodada, o jogo adiado do Campeonato Brasileiro, que nós vamos estar comentando também, que terá pela frente o, o jogo contra o próprio Ceará, inclusive, contra o próprio Ceará, inclusive, esse jogo vai ser fora de casa, certo? Esse jogo vai ser fora de casa, a partir das 4 horas da tarde de domingo, inclusive, né? Então, temos aí os jogos aí, inclusive, contra o Ceará. Por exemplo, aqui temos aí o segundo round contra o Ceará, mas dessa vez no estádio da Arena Castelão, nesse domingo, a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília, pela 31ª rodada. Meus amigos, vou falar aqui agora sobre o Flamengo, que não fez uma boa partida, né, contra o Fortaleza, acabou sendo derrotado. O gol do Breno Lopes em contra-ataque, né, conseguindo aí fazer o gol pelo placar de 1-0. E a equipe do técnico Martim Palermo tentando sair do Z4, né, tentando se livrar da zona de rebaixamento. E o Flamengo perdeu a chance de ser líder do Campeonato Brasileiro já nessa rodada, porque o Palmeiras e o Cruzeiro empataram em 0-0. Jogou muito mal o Flamengo nessa partida contra o Fortaleza e também, né, perdendo a chance de liderar o campeonato. Então, temos aí o gol do Breno Lopes, né, do lance aos 8 da primeira etapa, aos 9, melhor dizendo, da primeira etapa, inclusive. Desse gol aí de um contra-ataque, né? Agora a equipe do Fortaleza está em 18º colocado, 18º, com 27 pontos ganhos. E o Flamengo, por sua vez, ficou com 61, né? E teve a chance de liderar, mas também o Palmeiras não distanciou, né, por conta do jogo do empate sem gols contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Então, vamos falar aqui do primeiro tempo, em que com a pressão da luta contra o rebaixamento, né, o Fortaleza respondeu bem e fez um primeiro tempo diante do Flamengo, diante do Flamengo, inclusive, né, tudo modificado, inclusive, e a equipe do Martim Palermo explorava os espaços, né, cedidos para construir os contra-ataques perigosos desde os primeiros minutos, né? Desde o início de jogo. E o gol quase saiu aos 7 com Barreiro, né? E que teve aí, mas o Ayrton Lucas salvou em cima da linha o chute de cavadinha do jogador paraguaio e aí tirou em cima da linha o Ayrton Lucas. E aí, poucos minutos depois, o Breno Lopes, em um contra-ataque, abriu o marcador de uma transição rápida, né? O atacante recebeu um bom passe do Herrera, chuto cruzado, abrindo o marcador para vencer o Rossi, corrigindo 11 minutos da primeira etapa. 11, corrigindo para vocês, tá? E o Flamengo, por outro lado da situação, apesar de manter o controle da posse de bola durante boa parte do jogo, do primeiro tempo, exagerava dos erros técnicos, certo? Na construção e pouco ameaçou o gol do Breno, do goleiro da equipe do time do Fortaleza. E a melhor chance surgiu com o Samuel Lino já aos 43 minutos do primeiro tempo. O jogador recebeu dentro da área, com muita liberdade e em ótimas condições para finalizar cara a cara aí com o goleiro, mas optou por dar passe para o Arrascaeta, que estava vindo para tentar arrematar e fazer o gol. Então, a defesa do Fortaleza tirou em cima na hora para escanteio. Então, a equipe do time do Flamengo não conseguiu, a equipe rubro-negra não conseguindo aí ter, né, de bons momentos na primeira etapa. E na segunda etapa, e depois de um primeiro tempo lento, né? E o Flamengo gradativamente foi se encontrando na partida, né? Foi se encontrando no jogo, empilhando as chances para fazer o gol, para empatar. O Arrascaeta, por exemplo, subiu de produção e começou a encontrar os espaços nas costas da defesa, inclusive do adversário, contribuindo para os lances de perigo, por exemplo, aí o Saul, o Wallaciano, o Luiz Araújo e o próprio Uruguai tiveram boas oportunidades para empatar e ao longo da segunda etapa, mas quando acertaram o alvo aí assistiram o Breno fazer boas intervenções para segurar a pressão rubro-negra e o Fortaleza também se segurou como pôde, apesar do cansaço na reta final, conseguindo aí garantir os 3 pontos preciosos para essa reta final contra a zona de abaixamento. E tem aí as brigas emboladas aí por parte de cima e também por parte
né, na briga contra o rebaixamento. Então, o time rubro-negro está com 61 pontos ganhos, certo? Em segundo lugar. Já a equipe do Fortaleza, 18º, com os 27 pontos ganhos, né? 18ª colocação do campeonato. Então, meus amigos, temos aí de detalhe importantíssimo, né? Então a equipe rubro-negra que vai estar aí no Campeonato Brasileiro, nesse Campeonato Brasileiro, na 31ª rodada, nesse jogo que vai acontecer contra o Sport, nesse sábado, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, que nós vamos estar acompanhando, né? Lógico, esse jogo do Campeonato Brasileiro. E a equipe do técnico, e a equipe do técnico Martim Palermo, da equipe do Fortaleza, tentando fugir da zona de abaixamento. Tem aí o jogo interessante, né? Temos aí o Fortaleza vai encarar contra o Santos também no sábado, né, dia 1º, a partir das 4 horas da tarde, jogo na luta direta contra o rebaixamento. Então, vamos acompanhar esses jogos aí das duas equipes. E temos aí, né, a equipe rubro-negra tentando conseguir ser líder do campeonato já nessa rodada, e também o Santos e Fortaleza lutam numa disputa direta contra o rebaixamento na Vila Belmiro. Falar aqui agora sobre esse jogo entre Botafogo e Santos no estádio do Newton Santos, jogo que aconteceu no domingo, no Newton Santos, inclusive empate, né, de 2-2 para as duas equipes, né, 2-2 Botafogo e Santos, né, o Botafogo fica à frente duas vezes, mas o Santos se recuperou, empatou. E então temos aí os gols aí do Joaquim Correia, que marcou duas vezes, e a equipe do Santos não se entregou, conseguiu empatar, né? E também assim, na luta contra o rebaixamento para tentar conseguir sair dessa. Então, os gols aí marcados de Barreal e Souza fazendo os gols aí para a equipe do Santos, e também, né? E fica na sensação, né, de um resultado que frustra, né? Tanto o Santos quanto a equipe do Botafogo em termos de classificação, porque as equipes estão lutando aí. O Botafogo lutando por uma vaga da Libertadores, porque tá na sexta colocação, 47 pontos. E com esse empate, a equipe do Botafogo perde a chance, né? Perde a oportunidade de ultrapassar o Bahia na tabela de classificação, né? E também com 47 pontos ganhos, tá na sexta colocação e vai encarar contra o time do Mirassol fora de casa, lá no Maião, em Mirassol. E o Santos segue colado na zona de abaixamento, né, com os 32 pontos ganhos, na 16ª colocação, vai encarar contra o Fortaleza no próximo sábado também, 4 da tarde, na Vila Famosa. E falando aqui também que depois de 21 jogos disputados, né, falando do Joaquim Correia, enfim balançou as redes pelo Botafogo, de quebra marcou logo dois. E o jogador chegou ao Botafogo, meus amigos, de uma janela extraordinária, né, por parte na época do Mundial de Clubes no meio do ano. Não balançou as redes, né? Não balança as redes desde o dia 23 de maio, quando ele ainda defendia a Inter de Milão e que teve uma vitória aí contra o Como 2-0. E aí, e também na bronca, né? Porque o dirigente do Santos, diretor de futebol do Santos, o Alexandre Matos, reclamou da arbitragem, né, por validar o segundo gol do Botafogo. E na ocasião, a reclamação que ele colocou foi de uma falta que não teria sido dado em Lautaro Dias. Então, a situação também complicada também na arbitragem. Mas vamos lá, vamos falar aqui do jogo e que o Joaquim Correia foi o nome da partida depois de 21 jogos disputados, né, pelo Botafogo. Ele, enfim, balançou as redes pela equipe carioca, direito ao gol mais rápido do campeonato, 22 segundos, né? 22 segundos. Porém, o gol relâmpago fez o Alvinegro se retrair na partida. Então, Santos, precisando do resultado, reagiu logo, empatou com o Souza. Porém, o talento do Joaquim Corrêa, de novo, voltou, né? Melhor dizendo, voltou a ser visto no estádio Newton Santos, no melhor momento do Santos no primeiro tempo. Ele apareceu para marcar o segundo gol, certo? E foi um golaço, inclusive, pelo que as equipes produziram, foi justo que o Alvinegro fosse por intervalo com a vantagem. No jogo, a partida seguiu emocionante e na segunda etapa o Vojvoda desfez a formação com três zagueiros, colocando o Santos um pouco mais ofensivo
e não demorou para dar o resultado, porque num pênalti bobo do Vitinho, o Barreal de pênalti empatou o jogo do segundo tempo. Então, meus amigos, o duelo no segundo tempo virou lá e cá, lá e cá, lá e cá. E o Alvinegro e o Peixe da Vila Belmiro conseguiram empilhar chances de gol, mas faltou balançar as redes e apesar da pressão imposta, o placar de 2-2 seguiu até o final de partida. Então, as duas equipes com esse resultado que principalmente aí que não foi aí das melhores, né? Mas principalmente que vão lutar nesta próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo enfrenta o Mirassol no jogo que vai acontecer a partir das 18 horas, né? O jogo que vai acontecer lá no Maião. E o Santos contra o Fortaleza às 4. E temos aí os jogos decisivos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora sobre o Vasco da Gama, que venceu com autoridade, engatando aí a quarta vitória seguida do campeonato. Então, mais uma vez aí, vitória do Vasco, dessa vez contra o Bragantino fora de casa, pelo placar de 3-0. O Ferretti fez 2 gols e o GB completando aí o marcador para a equipe carioca, chegando aí aos 42 pontos na 8ª colocação desse campeonato nacional. Certo? Então, o Ferretti, por exemplo, que encerrou um tabu de 8 jogos sem balançar as redes, né? GB completou o marcador, já na reta final. Temos aí o time do Vasco com 42 pontos, o 8º colocado, e o Bragantino que demitiu o Fernando Seabra, que contratou o Wagner Mancini agora, chegando aí à terceira derrota seguida, caiu para a 12ª colocação com 36 pontos ganhos. Então vamos falar aqui desse período de tempo, desse jogo. Começou com boa intensidade, né? Mas saiu com a vitória parcial o time que apresentou melhor equilíbrio. Então, o Vasco teve boa oportunidade de marcar logo no início, na cabeçada perigosa do Ferretti, aos 5 minutos, e viu o Bragantino corresponder do lance do John, né, rapidamente, no chute dele, defendido pelo Léo Jardim. E a equipe do Fernando Diniz defendia em bloco baixo, né, e com segurança, diga-se passagem, com segurança, e para impedir as chances reais do Bragantino durante praticamente o primeiro tempo, todo o primeiro tempo, né? E buscava conectar os contra-ataques em velocidade. E o gol Cruz Maltino saiu aos 27 minutos na primeira etapa para dar um alívio, não só no marcador, no placar de jogo, mas também um alívio para o Ferretti. Depois de 8 partidas sem marcar, né, no cruzamento do Piton, aí teve um desvio na zaga, contando com o desvio na zaga, e finalizou com o pé direito. Dentro da aí o Creighton fez defesa, mas não impediu que a bola passasse a linha, balançando a rede do Bragantino. E o Bragantino se lançou ao ataque na segunda etapa, né? E para tentar empatar o jogo, né? E se fazer bastante presente no campo de ataque, né? Mas exagerava nos cruzamentos, esbarrava também em atuação bastante sólida na zaga, composta pelo Cuesta e também do Robert Renan, certo? E a melhor oportunidade saiu em chute de fora da área de Eduardo Sacha em rebote de escanteio aos 8 minutos da segunda etapa. O Vasco esperava pacientemente o melhor momento para tentar encaixar um contra-ataque e foi letal no lance ali, foi letal aos 23 minutos da segunda etapa em que, quando fez grande jogada coletiva, o Ferretti aproveitou o rebote de Creighton em chute de Paulo Henrique para marcar o segundo gol da partida, né? O segundo gol da partida, o 26º no ano. E depois do gol, o Bragantino sentiu o baque e pouco ameaçou, a equipe do Diniz controlou o jogo e até o final, e ainda chegou ao terceiro gol depois de uma linda jogada do Andrés Gomes, e o colombiano puxou um contra-ataque, né, sozinho do campo de defesa até chegar à linha de fundo do ataque, tocou para o GB, que arrematou, né, de primeira e deu números finais da partida, o Vasco vencendo. E essa foi a quarta vitória seguida da equipe do Vasco da Gama, né? A quarta vitória seguida da equipe Cruz Maltina, que vive numa grande fase. Então, tendo aí o detalhe muito importante, o time do técnico Fernando Diniz, né? Se recuperando do campeonato, tá na 8ª colocação do campeonato com 42 pontos, brigando por uma vaga na Libertadores. Vai encarar contra o São Paulo com moral a partir das 8h30 da noite de domingo. E o Bragantino que enfrenta fora de casa também no domingo às 4 horas
contra a equipe do Bahia na Fonte Nova pelo Campeonato Nacional. 12º colocado, a terceira derrota seguida, né? 12º colocado com 36 pontos ganhos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo especial aqui do Conversas Torcedor, aqui no canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixar aquele like, o seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal. Também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet, acompanhando aí de tudo do futebol e do esporte para você, também no YouTube do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima, galera. Aquele abraço e fique com Deus. Valeu!